Bom dia, amigos. O Itaipava News de hoje veio aqui na região do Bonfim, aqui em Correias, conversar com ele, que foi o presidente do momento mais importante do Clube de Regatas do Flamengo nos últimos, diríamos, 30 anos. Foi aquele período em 2009, quando o Flamengo foi o hexacampeão brasileiro, né? E teve uma série de outras conquistas também. A gente está aqui hoje sendo recebido aqui pelo Dr. Delair Dombrowski. Delair, obrigado por receber o Itaipava News. Obrigado. Eu queria começar te perguntando o que te trouxe para esse recanto aqui em Correias, aqui no Bonfim. Depois nós vamos falar do Flamengo, mas vamos começar falando um pouquinho da nossa região, que é o foco principal do nosso programa. Como é que você conheceu isso aqui? O que te trouxe aqui para Correias? Olha, Petrópolis faz parte da minha história há anos, né? Eu sempre gostei muito daqui de Petrópolis. E eu sou natural de Magé, vizinho aqui, né? Então eu vinha muito a Petrópolis. No meu primeiro casamento, minha lua de mel foi em Petrópolis. A Fazenda Santa Mônica, que você conhece, né? Ela, quando se tornou um condomínio, eu trabalhava com uma empresa, vinha vender os lotes da Fazenda Santa Mônica para se tornar um condomínio, e sempre fiquei com aquilo na cabeça. Depois, meu casamento acabou, e o que me trouxe para cá foi o amor, né? A segunda mulher, né? Ela tinha essa casa aqui há mais de 30 anos, e aí nós começamos a vir para cá e reformei a casa toda, né? E para mim isso aqui é um paraíso, né? Meus filhos dizem que isso aqui é o meu calmante, né? Que me dá tranquilidade, realmente. E eu aqui estou cercado de rubro-negros, né? Quando eu vim para cá, eu tinha aqui... Kleber Leite? Não, Kleber Leite ainda está, né? Uhum. Mas eu tinha o Peixotinho, entendeu? Até mesmo o Ricardo Teixeira tinha uma outra casa aqui, tinha um Dunche de Abrancha aqui embaixo, no 500. Então era uma turma aqui. Chegou até um período de a gente dizer que o presidente do Flamengo ia sair da Mata Forte. Do Mata Forte, né? Então, isso aqui para mim é uma tranquilidade, é o meu Lexotan, diz o meu filho, entendeu? E a gente está aqui já há bastante tempo, então, o segundo casamento meu já tem 22 anos, então eu já estou vindo para cá há mais ou menos 22 anos. Entendeu? E o que o presidente Delair faz aqui na região? Fica aqui recluso aqui nesse local ou costuma sair com a esposa para visitar a Nós região? temos um grupo de amigos aqui, né? Independente desse grupo de amigos, eu gosto muito de cozinhar. Então peguei na reforma, fiz uma cozinha enorme, onde eu recebo os amigos e fico ao mesmo tempo no fogão, né? Fazendo os meus pratos, eu gosto, né? Então a gente recebe muita gente aqui, vai para a casa dos amigos, né? Como eu te falei, tem uma turma aqui, que o Kleber Leite é um cara muito agregador, então ele programa os jantares nos restaurantes aqui da região e a gente vai, tem uma turma boa. Vai o grupo todo? Daqui de Petrópolis, tem o Tanuri, que é da clínica, da clínica, tem o Zé Carlos, tem o Andréas, tem uma série de pessoas que a gente se encontra e vai curtir. O frio daqui é uma beleza, né? E quando você chega aqui, olha para esse verde, e o período que eu fiquei mais ausente é que foi o período do Flamengo, porque requeria assim uma presença maior lá. Mas uma das razões também de eu procurar não me envolver mais na política do Flamengo é isso aqui, porque chego aqui, ninguém me perturba, E você, como presidente do Flamengo ou qualquer outro cargo, telefone em cima de telefone, né? Telefonema em cima de telefonema. Então isso te estressa. Eu sou um homem que já operei o coração, já tive 2 infartos depois, então eu tenho que procurar me cuidar, né? Senão eu não curto isso aqui. Existe um grupo aqui na região, um grupo em Itaipava, que começa a ficar um pouco incomodado com esse crescimento urbano da localidade, do lugar, né? A gente sabe que a expansão imobiliária é uma coisa difícil da gente conter, né? Até pela proximidade que a região está do Rio de Janeiro. As pessoas muitos acabam deixando de morar no Rio e vindo morar aqui, ainda que trabalhando lá, né?
Como é que o presidente Delair ele vê essa, essa mudança de característica dessa região para uma região mais urbanizada? Aí vamos mudar a conversa. Né? Eu acho o seguinte, Petrópolis tem uma galinha dos ovos de ouro, que é o turismo. E eu tenho observado nos últimos anos que isso tem ficado relegado a um segundo plano, pelos governos que passaram aí. Né? Principalmente aqui em Itaipava. Né? A minha mulher está nesse grupo que você acabou de referir. Se referir, cansada de vir para cá. A gente, nós subimos quinta-feira agora. Certo. Quer dizer, saímos quinta-feira, fomos ao centro de Itaipava, pegamos engarrafamento. Sexta-feira você pega engarrafamento. Qualquer dia da semana. Por quê? Precisa melhorar a via de acesso ali. Né? O retão, tudo ali precisa se desapropriar alguma coisa, fazer uma segunda opção de você chegar. E eu sei que tem um plano, inclusive viário, para mexer ali, mas ninguém faz. E isso aí vai afastando. A minha mulher, a Denise, vive falando em querer vender a casa. Não, eu quero sair daqui porque a gente vem do Rio até a feirinha em 1h15, como viemos quinta-feira. Quando chega ali na feirinha, se você chega ali 5 horas, principalmente, da tarde, até você chegar aqui em Correias, você leva quase 1 hora, porque o trânsito todo engarrafado. Fala um pouquinho dessa associação da Barra da Tijuca lá, que o doutor faz parte lá, até para servir de repente de incentivo aqui para a gente. Barra da Tijuca é um bairro novo, propriamente, que tem 40 anos de ocupação. Eu cheguei na Barra em 78, dirigi uma empresa imobiliária, uma incorporadora, e aí fui morar num condomínio, depois eu comprei uma casa e fui morar num condomínio que tinha 4 casas. E aí eu era vice-presidente da Associação Comercial da Barra. Né? Eu reunia o Barra Shopping e supermercados, os empresários que tinham na região. E a Barra começou a se desenvolver. E eu vi no meu condomínio, que era o Santa Marina, que é um condomínio que, inclusive, olha, vou dar para vocês, mora lá Bebeto, Júnior era meu vizinho de rua, Roberto Dinamite, uma série de atletas, Renato Gaúcho, e fora uma série de artistas, todos ali olhando, e a gente, morava o Eli aqui em Araújo. Aí nós tínhamos um triunvirato, eu, Júnior e Eli aqui em Araújo. Éramos o síndico do condomínio. Aí, o que aconteceu? Invadiram uma área pública na margem do canal entre Santa Mônica e Santa Marina. Uma favela, de um dia para o outro. Nós fomos obrigados a pegar, meter a mão no bolso, cada um dá 16 mil reais, não, várias pessoas, né? Que assim entendeu, porque sabíamos que o governo não ia tirar. Chamamos o invasor, negociamos com ele, compramos a área dele, aí ele botou todo mundo para fora. E aí eu parei e falei, peraí, ou a gente acorda, ou então a minha casa daqui a pouco está desvalorizada e as outras também. Né? E aí nós resolvemos construir a Câmara Comunitária da Barra da Tijuca. Construímos a Câmara e a primeira coisa que nós fizemos foi a briga pelo esgoto. Nós pagávamos uma conta de esgoto e não tínhamos o serviço de esgoto. E achávamos aquilo errado. Então, fomos para a SEDAI, negociamos com a SEDAI negociou, depois abriu a negociação, aí nós fizemos uma ação. Só vou te dizer uma coisa, nós começamos uma ação dos condomínios contra a SEDAI, depois eu já estava morando no Atlântico Sul, o prédio meu no Atlântico Sul, o dinheiro que recebeu da SEDAI reformou a fachada e reformou os elevadores. O dinheiro que nós fomos buscar de volta, que tínhamos pago indevidamente. E todos os condomínios da Barra fizeram isso. Então, o que aconteceu? A SEDAI pegou, o governo do Estado se viu numa situação que teve que dar prosseguimento e construiu o emissário, e hoje a Barra tem 70% do esgoto
70 não, 90% do esgoto já interligado no emissário. Por quê? Se não tivesse... Ou seja, a Câmara exerceu uma pressão política mesmo. Dever de cidadania. Na ocasião. Porque você tem um dever na sua vida, que é exercer o dever de cidadania. Se você não exerce, você está errado. E aí o Estado se viu na necessidade de ter que fazer isso. A outra foi o metrô. Em 94 nós começamos uma campanha Metrô Barra 2000. 94. Em 98 nós presenciamos, fomos testemunhas da assinatura da concessão, do leilão de concessão do metrô na Bolsa de Valores, na saída do Marcelo Alencar. E depois continuamos a brigar, e o metrô está lá na Barra agora. Quer dizer, independente disso, tem o elevado, a duplicação do elevado entre São Conrado e Barra da Tijuca, que nós brigamos muito para ser feito. Quer dizer, hoje você tem a Transolímpica, tem uma série de coisas. Agora, independente de tudo isso, a instituição, a Câmara, né, ela tem essa obrigação de brigar pelas deficiências do Estado e também tem uma obrigação de fazer com que a população cresça, né, a comunidade cresça, não só no seu sentido de reivindicar de direitos, mas também nós temos lá, ano passado nós atendemos 2.000 consultas a dependentes químicos e familiares de dependentes químicos. Nós já fizemos 2 grandes campanhas de prevenção às drogas, então nós vamos aos colégios, às igrejas, aos condomínios, falar sobre o problema de prevenção às drogas. Aí você diz, quem faz isso? Quem faz isso são os profissionais da área de saúde mental que fazem isso voluntariamente dentro de um projeto da Câmara. Nós temos o curso todo mês para os empregados de condomínios. Porque você melhorando a mão de obra do empregado, do condomínio, você está melhorando o serviço que é prestado para você. Né? Nós temos ginástica para a terceira idade, nós temos viagens, programas de viagens, nós temos debates constantemente sobre os problemas da sociedade. Né? Agora mesmo nós vamos ter, no dia 23, uma tarde toda sobre a questão do idoso, né? Os direitos do idoso e quais são as responsabilidades que uma pessoa tem com o idoso, né? A violência contra o idoso. Né? Então a gente vai discutindo. É uma instituição que hoje é reconhecida internacionalmente. Eu mesmo já estive em Londres, já estive em Portugal falando dela, outros diretores também já tiveram em Chicago também falando. Então, quem sabe aí, com esses 22 anos de história com a região aqui, o doutor Delahaye não ajude aí, não agregue valor. Se eu tivesse 20 anos menos, eu já estava espalhando aqui. Agora, aqui a gente tem precisa ter liderança. A gente tem uma associação aqui que ela é bem... A Nova Moçampa, que já deve ter ouvido falar, é de Itaipava aqui, ela atua bem entrosada também com essas questões de cidadania, com a questão da União Indústria, com a questão da BR-040. Olha, entendeu? Eu vou agora a Porto Alegre fazer uma explanação da instituição. A gente tem um vídeo, né? Eu vou te dar um livro que eu tenho. Nós fizemos um livro de 25 anos de história. Certo. Né? E aí eu vou agora a Porto Alegre falar sobre como é que a coisa se desenhou, como é que faz, porque tudo isso tem uma maneira de fazer, né? E já viajei por outros lugares, aí pelo Brasil afora, que eu saiba, já chegou a mais de 40 câmaras comunitárias instaladas. E se vocês quiserem, é só me convidar. E a Câmara da Barra serviu de exemplo para as outras. Eu estou aqui, venho aqui, entendeu? Vou lá e faço, apresento, mostro vídeo, e para incentivar. Eu acho que eu não quero ser político, entendeu? Ter mandato. A minha é colaborar. A minha função, né, para fazer que eu deixe o mundo melhor, é isso. Né? Lá na instituição tem uma grande faixa. Né? Não basta ter sido bom neste mundo, é preciso deixar um mundo melhor. Então, a gente tem que se imbuir nisso, né? E pegar e fazer isso. Presidente, vamos falar um pouquinho do Flamengo, né? Porque, na verdade, eu também, como flamenguista,
Estou muito honrado. Sadio, não doente. Sadio, estou muito honrado de estar aqui, lhe entrevistando. Vamos falar um pouquinho do Flamengo. Como eu falei na abertura, o Dr. Delair foi o presidente do melhor momento do Flamengo nos últimos 30 anos, que foi o ano de 2009, né? Quando o Flamengo foi campeão brasileiro, foi campeão sul-americano de basquete, não foi isso? Foi, bicampeão. E foi pentacampeão carioca, né? Primeiro, conta pra gente um pouquinho como é que começou esse envolvimento do Delair com o Flamengo. Ainda jovem, acredito eu. Conta um pouquinho disso pra gente. Eu tenho 3 filhos, né? E meus filhos, eu morava no Flamengo, na Senador Vergueiro, e meus filhos iam para o Flamengo nadar, jogar basquete, né? E aí eu era sócio, depois adquiri o título de sócio proprietário. Eu tinha um grande amigo, né? Aliás, em 77, na época da FAF, eu trabalhava com Hélio Barroso, que foi um grande rubro-negro, né? E teve um trabalho de auditoria para a FAF poder fazer uma campanha contra o Hélio Maurício, que era o candidato da outra vertente, e o Márcio Braga da FAF. E ali eu fiz um levantamento, e o Flamengo, cada um cruzeiro, cada R$1 de hoje que o Flamengo ganhasse, devia 98 centavos. Imagina. Isso na década de 70. Década de 70. Né? E aí, depois participei disso, não me envolvi. Depois um amigo meu, chamado Sérgio Laporte, que o pai dele, se eu não me engano, foi presidente do Fluminense. O pai dele era tricolor, mas ele era rubro-negro. E muito amigo meu, ele assumiu a vice-presidência de esportes amadores. Não eram os esportes olímpicos, eram esportes amadores do Flamengo. Ainda não tinha a palavra esportes olímpicos. E aí me convidou para ser o diretor-geral dele. Só vou aceitar se você for comigo. E eu fui. E aí começou a minha história no Flamengo. Depois ele veio a falecer, eu assumi a vice-presidência, fiquei um tempo, depois me saí, voltei como vice-presidente do Conselho Fiscal, né? Depois fiquei como conselheiro e voltei como presidente do Conselho Fiscal, ganhei uma eleição, o Edmundo era o presidente do Flamengo, o Márcio Braga tinha perdido a eleição para o Edmundo, nós sempre marchamos juntos, eu e o Márcio, e aí eu fui eleito presidente do Conselho Fiscal, preparei o impeachment do Edmundo, né? Fizemos lá histórias homéricas e achei que não podia passar em branco, então foi feito o impeachment dele, foi votado, ele perdeu, saiu, né? E um grupo queria que eu fosse candidato, na época, a presidente do lugar dele, do Edmundo, na vaga, mas eu achei que não ficava muito decente eu ser o presidente do conselho que promoveu o impeachment do cara e depois querer ser presidente, né? E aí eu não aceitei, mas por uma questão de atrito entre eu e o Márcio, exatamente por essa questão, que eu queria que o Márcio fosse o candidato, e o Márcio acabou querendo apoiar o Hélio Ferraz, e eu achei que aí, se tivesse que apoiar alguém, ele teria que apoiar a mim. Né? Porque eu disse, inclusive, não vou ser candidato, meu candidato é o Márcio. Então ele teria uma obrigação de vir falar comigo. Não, foi para o Hélio. Então, isso aí que já estamos falando no início dos anos 2000, ali, alguma coisa 2001, né? E aí passou. Depois veio uma eleição seguinte, né? Em que eu ainda, dividido do Márcio, disputei uma eleição com ele. E perdi a eleição por 100 votos para ele. O Márcio é uma figura marcante no Flamengo, né? Para mim é o maior presidente que o Flamengo já teve. Foi 5 vezes presidente do Flamengo,
foi presidente do conselho, foi deputado estadual, foi presidente da comissão de esporte na Câmara, quer dizer, só não chegou a ministro porque não tinha ministro do esporte.